Olá a todos! Nesse vídeo hoje eu vou contar a minha história, a minha experiência fazendo o processo de nacionalidade italiana, que eu acredito que seja o vídeo mais importante que eu já tenha postado até hoje. Então já deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo para quem tá no processo de cidadania. E é isso, chega de papo, vamos começar o vídeo. Como que toda essa história começou? Tudo começou pela curiosidade. Primeiro em descobrir qual era a origem da minha família que originava o sobrenome Brunetti. O meu sobrenome chamava muita atenção por ser o mesmo sobrenome daquela atriz famosa da Globo, a Luísa Brunet. Pronto. Durante toda a minha vida as pessoas comparavam o meu nome ao dela. Depois que eu comecei a namorar o meu atual marido, em 2011, assim mais ou menos, ele já tinha prestado atenção também no meu sobrenome, porque ele já morou na Itália há um tempo, antes da gente se conhecer. Ele tinha morado lá por 2 anos. Eu falei, quer saber? Vou pesquisar para saber de onde que surgiu isso. E durante as minhas pesquisas eu realmente descobri que o meu sobrenome era de origem italiana. E a partir dessa descoberta eu fui atrás, comecei a conversar com os meus familiares, principalmente por parte de pai, que esse sobrenome é de origem paterna, para tentar descobrir se eles tinham alguma noção, alguma ideia, se realmente tinha ou não tinha um italiano na família, porque através dessas pesquisas eu descobri que se eu conseguisse comprovar toda a minha ascendência, né, desde o italiano que chegou no Brasil, imigrado, até eu conseguiria ser considerada italiana desde o nascimento. Se eu conseguisse comprovar a minha ascendência, eu teria direito à dupla nacionalidade e com esse documento eu teria acesso a circular livremente pela União Europeia, a morar e trabalhar em qualquer país da Europa que eu quisesse. No início foi muito complicado, gente, porque ninguém da minha família conhecia nada sobre essa história, nada sobre italiano. Meu próprio pai não conheceu o avô dele. Eu comecei as buscas realmente do zero, do nada. Eu ia começar pela certidão de nascimento do meu pai. Na época, quando ele casou com a minha mãe, ele deixou a certidão de nascimento dele no cartório. No cartório que ele casou, olha só. Então, nem com isso eu tive sorte. Aí, fui até a casa da irmã do meu pai. Nessa época, todas as pessoas me consideraram louca, doida, até que eu tava atrás de herança. Enfim, conversando uma vez com uma tia minha, ela me emprestou a certidão de nascimento dela. Tá até hoje comigo, tia Fátima, você vai me matar. Eu vim pra Portugal e trouxe a certidão de nascimento dela. Gente, a certidão de nascimento da minha tia foi a primeira dica que eu tive de quem poderia ser o italiano da minha família. Por quê? Na certidão de nascimento do nosso pai, da nossa mãe, consta o quê? A filiação. O nome dos pais, dos nossos pais e dos nossos avós, que são os nossos bisavós. Eu só fui descobrir mesmo que os meus bisa eram realmente os italianos que vieram no Brasil quando eu pedi a segunda via de inteiro teor da certidão de nascimento do meu avô. Por quê? Na certidão de nascimento do meu avô já constava o nome dos bisas, que estão aqui na certidão de nascimento da minha tia e do meu pai, mas tinha aquela informação que eles eram natural da Itália. Quando eu li isso, eu descobri, aí que eu tive a certeza que eu tava no caminho certo, gente. E pra minha sorte, eu não tava tão distante assim do italiano, né? Porque tem casos que é Enfim, depois que eu descobri os nomes, eu fui no site do Museu da Imigração e joguei o meu sobrenome lá, no acervo digital dele, gente. Então, gente, colocar no Google Museu da Imigração. Assim que o site abrir, eu vou procurar no acervo digital, na opção Registro de Matrícula, o sobrenome da minha família, tá? Eu pus Brunetti. Nesse momento, vai aparecer todas as famílias que imigraram no Brasil com esse sobrenome. Mas eu já sabendo, através do registro civil, né, da minha tia, o nome dos meus bisavós, eu vou pesquisar o nome do meu bisavô e da minha bisavó que constava lá nos registros.
Abrindo esse registro de matrícula, vai constar uma informação muito importante nessa parte onde está escrito vapor, que é o nome do navio em que o meu bisavô chegou no Brasil. Com esse nome, esse foi o momento mais importante nesse caso, porque com esse nome eu selecionei agora a opção lista de bordo, eu copiei e colei, né, o nome do navio e também o ano em que ele deu entrada, o ano que estava lá, que constava o ano que ele imigrou. Pesquisei. E agora vai aparecer a lista de bordo daquele navio, daquele registro de matrícula que tínhamos visto anteriormente. Nesse ano ele só fez essa viagem. Ai, gente, olha isso. Dá até uma emoção de ver. Ai, foi nessa hora que eu descobri assim, a informação mais importante do meu processo, que foi saber de onde que veio o meu bisavô. Sem essa informação, eu não teria como dar continuidade a nada, porque eu não saberia onde eu pesquisar. Por isso que muita gente desiste do processo, por não ter encontrado o italiano, tá? Não saber de onde que o italiano veio. E olha a cidade dele aí, Chieti. Então, gente, depois que eu consegui descobrir a cidade que meu bisavô veio da Itália, eu tinha que decidir como que eu ia dar entrada nesse processo. Eu não tinha a possibilidade de fazer o processo na Itália. Isso já era quase certo. Tipo, eu não ia ter dinheiro suficiente para isso. Eu ia demorar, sei lá, 20 anos até conseguir juntar tudo. Então, eu resolvi entrar no site do Consulado Italiano do Rio de Janeiro e agendar. Esse foi o requerimento do agendamento. 8 de setembro de 2014 para 23 de agosto de 2016. 2 anos de espera. Foi os 2 anos mais angustiantes da minha vida. Eu fiz uma pasta, onde eu separava por nome desde do meu bisavô, que foi o Nicola, meu avô, meu pai e eu. E aqui, nessa pasta, eu reuni todos os meus documentos. Mas assim, ao mesmo tempo que foi demorado, quando foi chegando na reta final, eu já estava começando a ficar desesperada porque teve alguns documentos que eu não encontrei. E basicamente eu consegui encontrar quase todos os documentos sozinha, mas quando faltava 6 meses para eu apresentar os documentos no consulado, eu ainda não tinha encontrado a certidão de casamento do italiano, porque infelizmente ele não casou na mesma cidade em que ele foi registrado. Então, quando eu encontrei a cidade que ele nasceu na Itália, Chieti, eu entrei em contato por e-mail com o cartório de lá e solicitei o registro de nascimento e casamento deles. Só que aí o oficial do Comune informou que ele não casou, que não constava o casamento dele lá, só constava o nascimento. Só que eu achava que descobrir de onde ele veio que seria o problema, mas não foi o problema descobrir de onde ele veio. O problema maior foi descobrir aonde ele casou. Eu tive que contratar um pesquisador para encontrar essa certidão de casamento do meu bisa. E foi, assim, a coisa mais cara do meu processo, que também não foi nada caro comparado a ter que fazer o processo na Itália. O pesquisador me cobrou na época R$1.800. Eu lembro que eu paguei isso, eu juntei o PIS e as minhas férias para pagar esse pesquisador, cara. Eu vendi as minhas férias esse ano. Foram anos, assim, muito difíceis, gente, muito difíceis. Como eu disse, eu não ganhava bem, pagava aluguel, cara, foi Deus que traçou o meu caminho para que eu não desistisse desse processo, porque, assim, eu abdiquei de tudo durante esse período, tudo. Eu não comprava uma roupa nova, eu andei com a mesma calça jeans um ano todo, eu andei com a mesma sapatilha até rasgar. Mas todo o dinheiro que vinha para minha mão era direcionado a esse processo de cidadania italiana. Eu fiquei cega, eu não via nada na minha frente, a não ser eu vou conseguir
fazer isso, eu vou conquistar isso e essa vai ser a maior conquista da minha vida. Gente, eu juro, faltando, tipo assim, nos acréscimos do segundo tempo, o pesquisador encontrou a certidão de casamento do meu bisa. Foi assim, foi uma emoção. Só que assim, antes de eu contratar o pesquisador, eu esqueci de falar, eu mandei e-mails. Gente, eu tenho e-mails, eu vou deixar passando aqui, mais ou menos, pra, sei lá, uns 3.000 comunes na Itália, atrás desse registro de casamento. Porque eu fiquei cega, eu falei, não é possível, gente, tá chegando a data, eu preciso encontrar. Eu passava dias, noites, tardes e madrugada enviando e-mails pros comunes. Pros comunes atrás do registro de casamento do meu bisavô. E não obtive nenhuma resposta positiva. Mas é isso que eu indico pra vocês. Tipo, quando vocês esgotarem todas as possibilidades, aí vocês recorram a um pesquisador ou uma assessoria. Porque praticamente todo o processo a gente consegue fazer por conta própria, tá? É só ter muita força de vontade e não desistir na primeira dificuldade. Porque vai ser difícil, gente. Não é fácil. A não ser que você tenha dinheiro pra pagar. Aí já é diferente. Reuni nascimento, casamento e óbito. Depois eu traduzi todos os nascimentos, casamentos. Para tudo. Resumindo a ordem. O resumo da ordem foi: primeiro, eu emiti os documentos em inteiro teu. Depois, eu reconheci firma da assinatura. Depois, eu fiz o apostilamento de aia. E depois eu traduzi. Gente, eu não somei exatamente o valor de quanto eu gastei com esse processo, mas porque assim, eu trabalhava um pouquinho e fazia um documento. Eu trabalhava mais um pouco e fazia outro documento. Eu não gastei tudo de uma vez, porque se eu tivesse que gastar todo esse dinheiro de uma vez, eu não ia ter como ter feito. Mas no final deu tudo certo. Eu tentei resumir assim o máximo que eu pude, porque, gente, foi 3 anos em 15 minutos, 16 minutos, não sei quanto tempo vai dar esse vídeo. Eu posso dizer que isso é o meu tesouro, assim, vai ser a herança que eu vou deixar para os meus filhos, se um dia eu tiver. No meu caso, eu fui a única da família que se interessou em correr atrás de tudo isso. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse algum tipo de apoio, algum tipo de auxílio, mas a vitória também não seria tão doce, tão saborosa, sabe? Eu tenho certeza que eu não teria tanto orgulho. E eu espero que esse vídeo ajude alguém. Mas se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenha me expressado bem, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, porque aí eu vejo se eu posso ajudar vocês de alguma outra forma. Um grande beijo. Tchau.